Ohum Aie, Voz do Mundo. Esse é mais um projeto de comunicação da Associação Cultural Linha 8, a CL8. Esse projeto ele busca dar visibilidade a personagens que buscam direitos sociais e direitos humanos. Vamos dar visibilidade a personagens a partir deste momento. Sou Sheldon Montalvão, estou aqui com o amigo Luciel Neto para entrevistar as pessoas no nosso podcast. Bom, meu nome é Luciel Machado Neto, né? Nós estamos aqui, esse projeto é mais uma iniciativa da Associação Cultural Linha 8, como foi falado por Sheldon Montalvão, e é bom frisar que Sheldon traz com ele um DNA muito forte. Ele é filho de Cléo Montalvão, um dos grandes jornalistas esportivos da Bahia, na década de 80, 90, nos anos 2000, né? E esse cara que vai nos dar o respaldo aqui para que nós possamos cada vez mais evoluir. Queremos dizer que esse espaço é um espaço onde nós podemos trabalhar com vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, até ponto parágrafo, mas nunca ponto final, porque é um espaço de construção de conhecimento, onde nós vamos estar aqui conversando, debatendo, né, de forma dialética, onde tese, antítese e síntese, e com isso a nossa perspectiva de crescimento e levar esse nosso povo, principalmente o povo da Liberdade, da Linha 8, onde nós estamos sediados, a conversar e a adquirir e a também construir esse conhecimento. E nada mais justo do que iniciarmos esse projeto ouvindo a pessoa que idealizou a CL8. Vamos conversar com Dedeco, né? Dermeval, presidente da Associação Cultural Linha 8. Dedeco, tudo bom? O Sheldon me deixa somente fazer um adendo aqui, né? Que a gente vai estar falando com o Dedeco, mas Dedeco é uma pessoa que é um historiador, né, formado em História, foi professor da rede pública e da rede privada, hoje é funcionário público federal aposentado e gestor, né, social. Um cara que faz a gestão da ONG aqui na nossa CL8. Muito bem lembrado. Dedeco, nos conte um pouco da sua história, da sua trajetória, desde a comunidade lá da Liberdade até a idealização da ACL8. Pois bem, eu sou Dermeval Silva Pereira, sou o filho mais velho de 6 filhos de Dorivaldo de Jesus Pereira e Irene Barbosa Silva Pereira. Tá? Eu venho de uma família que uma tia minha tinha uma escola, a Escola Santa Ana, a professora Etelvina de Jesus Pereira, conhecida mais como professora Vina, e esse fato fez com que a minha família se preocupasse muito com a educação. Tá? Meus pais sempre foram muito dignos e fiel a essa transformação que seria a educação. Então, nós, todos da família, somos ligados à educação. Todos os professores, por incrível que pareça. Então, essa minha trajetória educacional sempre me preocupou, né? Eu vim de um colégio chamado Duque de Caxias, um colégio pioneiro, um dos melhores da Bahia na ocasião, e com isso, com essa junção do colégio de boa qualidade na época e a questão da minha família, nós sempre tivemos a ideia de propagar essa questão da educação para os outros. Tá? Então, a gente vê a educação e cultura como transformadora. E por isso é que a minha trajetória é nesse sentido aí de buscar sempre a educação. É isso, Bebeca. É bom frisar, e você traz uma coisa que para a gente é interessante, principalmente para nós que te conhecem já de muitos anos, né, de décadas. Justamente essa coisa, né? Você é filho de um casal que não teve acessibilidade à educação, chegar na ponta, chegar na universidade, para fazer tudo isso. Mas você, por acreditar, e seu pai e sua mãe, por acreditar e incentivar, em virtude dessa sua tia, você tem, são 5, se eu não me engano, né? São 6 irmãos. Desses 6, todos passaram no banco da universidade, todos estão no nível superior completo, né? E isso é interessante para a gente. E uma coisa aqui que eu gostaria de ressaltar, e gostaria que você falasse também, além disso, é que você é sobrinho de um dos poucos negros médicos no século passado, que era o Dr. Fernando, que era a nossa referência, né? A gente ainda adolescente, jovem, era a nossa referência no que diz respeito à educação.
Pois bem, né, você falou uma coisa muito importante. Né? Por essa preocupação na educação, nós tivemos na família um médico, o doutor Fernando de Jesus Pereira. Isso, imagine, no Windows de 1960, 64, que era a coisa mais difícil. Você tá entendendo? Imagine um menino vindo da Liberdade, pobre, estudar na faculdade, que foi a Federal, né? Porque sabíamos que naquela época o que é que se tinha que fazer? Primeiro, trabalhar para trazer o dinheiro para dentro de casa. Né? E com a ajuda de todos os irmãos que na época trabalhavam, ele por ser o caçula, então foi tudo direcionado para esse sonho dele e de minha avó na ocasião. Então, ele trabalhou durante muitos anos no posto de Curuzu, se aposentou recentemente, mas teve na família esse membro que ingressou na medicina, né, e exerceu durante mais de 40 anos. Isso é bom, que é certo para mim de referência. Outra coisa também que você falou e que tocou e que para a gente é marcante, sua família sempre foi uma família acolhedora, né? Isso. Eram nossos locais de reunião, eram nossos locais de festa, era a nossa referência, né, de comunidade. Né? Então você foi uma pessoa que foi criada justamente, né, nessa coisa de estar dialogando, brincando, fazendo festa com todo mundo. Isso você traz para a sua vida também? Trago, sim, sem sombra de dúvida. Né? Meu pai fazia questão que as coisas fossem lá em casa, que era mais próximo, eles estavam vendo, a gente estava. Então, meus amigos, a maioria, todo mundo sempre estava comigo, né? Às vezes almoçava lá com a gente, tomava café com a gente, não só os meus amigos, mas os amigos dos meus irmãos também. E meu pai tinha essa preocupação, não sei se as pessoas ainda lembram da festa que seu Dori patrocinava na realidade, né? Que a gente não entrava com dinheiro, não entrava nada, né? E foi uma referência no bairro da Liberdade. Todo mês, por incrível que pareça, meu pai sempre tinha essa atitude de agradar não só os filhos e a comunidade. Com isso, era integração geral, tá? De acolher as pessoas. Como nem todos os meus amigos tinham um poder aquisitivo relativamente, porque na época meu pai já tinha oficina, meu pai já estava meio sucedido no que ele fez, né? Não só ele, naquela época eu me lembro bem que meu pai já tinha uma vida equilibrada financeiramente, tinha seu Elelinho, que tinha aquela transporte de 2 de julho, você está entendendo? E tinha Ventura, que era dono de um mercadinho, imagina naquela época, né? Hoje pouquíssimos negros você vê hoje, né, com um negócio próprio, tá? Hoje se fala de empreendedorismo, mas a gente sente que isso é uma forma do cara se acomodar, entendeu? Achar que é patrão dele mesmo e, na realidade, muitos, né, vão sofrer com isso com um determinado tempo, que isso não é para todo mundo, tá certo? Eu acredito que essa questão mesmo do sucesso, né, hoje está muito mais difícil. As oportunidades são muito poucas. Tá? Com certeza. A gente mudou. Dermeval, você, servidor público aposentado, você foi pedagogo durante muito tempo, escola pública e privada. Isso. Qual é o contraponto que você faz entre o ensino na escola pública e o ensino na escola privada? Sheldon, o contraponto que eu faço é o seguinte: eu acho que o ensino público no Brasil precisa de algumas regras que a escola particular tem. Né? Vou citar uma coisa rápida. Nós tínhamos nos colégios públicos as coordenações, certo? Era muito exigida essa questão da coisa. E o incentivo também aos alunos. Que você não vê, você hoje vê que o padrão de aula que se tem tanto na escola pública como na escola particular é um padrão que eu tive na década de 60. Né? O professor ali centralizado, né? Com poucas oportunidades de fala dos alunos. Eu acho que esse método tem que se modificar. Né? A gente pode dar uma boa aula em um parque, né, numa quadra de esporte, não ficar preso a quatro paredes. Fora isso, a falta de incentivo que se tem. Você está entendendo? Principalmente na pública. Eu fui na pública, o incentivo era muito pouco. Né? Na época, o salário era muito pouco, então você não se dedica muito em relação à escola particular. Se bem que hoje a coisa está meio, né, quase a mesma coisa. Né? A escola hoje particular, ela não tem mais o pagamento como era há 20 anos atrás. Entendeu? Então, eu acho essa questão do incentivo de novas tecnologias, que na escola particular já tinha, há 10 anos atrás já usava nos colégios aquele quadro, né, que você interagia
né? Enquanto na escola pública estava com giz, você está entendendo? Então tem essas coisas que facilitam mais. É interessante o que você está trazendo aqui, Dedé, porque eu participei de uma discussão, né, nessa questão de educação comparativa entre a educação privada e a educação pública, e um dos painelistas, uma das pessoas que estavam lá, falou justamente dessa coisa, né, dessa discrepância entre a escola pública, ainda hoje, né, a escola pública e os colégios top da escola privada. E na época era uma época como agora, que você começa a usar o DOR pelas ruas, né, para matrícula, escola privada e tudo mais. E as escolas privadas falavam dessa coisa de nova tecnologia, estavam discutindo 3D, estavam discutindo robótica, estavam discutindo uma série de coisas, né, bem contemporânea, e enquanto a escola pública estava discutindo merenda escolar, ventilador ou ar-condicionado. Então, existe essa discrepância também, que eu gostaria que depois você colocasse, mas você trouxe uma coisa que para mim foi interessante no início, que é o modelo de ensino. Né? Você trouxe a questão de nós temos um modelo predominante, ainda temos a predominante do professor ter o transmissor de conhecimento. E não o professor ser o construtor do conhecimento. Abrir diálogo, sair do espaço de sala de aula, aquela coisa que você senta um atrás do outro, um olhando para a nuca do outro, já é uma coisa, né, bem de quartel, né, parece que o menino está aquartelado. Então, são esses aspectos, né, que fazem uma educação melhor. Menor não, melhor. E também eu gostaria que você complementasse com a sua prática em sala de aula. Você é uma pessoa que é muito ligada à questão da ancestralidade. Como eu disse, aqui a gente vai discutir ancestralidade e pós-modernidade. Você é um cara muito ligado à questão da ancestralidade e muito ligado à questão racial. Né? A sua prática dentro da sala de aula, quando você ia lidar com esses temas. Luciel, para a gente, né, eu como homem negro, foi muito fácil dentro dos colégios que eu consegui ensinar, né? Isso eu já falo só na escola particular, porque na escola pública a lei, né, que introduz a história da questão do estudo afro-brasileiro, né? A gente mostrar a contribuição do povo negro na nossa história, né? Que isso foi muito pouco falado na minha época. Para mim foi muito fácil. Eu, no Salesiano, eu trabalhei durante 12 anos e quem implementou a Lei 10.629, se não me engano, a lei é essa aí, no Salesiano foi eu, né, por ser o único negro. Então, as pessoas jogavam toda essa carga em cima de mim, mas isso facilmente eu resolvia. Tá? Hoje eu não sei mais se não tem a cobrança dessa lei. Infelizmente, eu acredito que os maiores colégios do particular, eu acho que quase nenhum tem essa temática. Tem aquela coisa no novembro que é passageiro, não é aquela coisa constante de você passar para o menino. É muito fácil, né, você pegar uma matéria como português e ver as palavras que são de origem africana e você trabalha até com a música. Você pode pegar uma música de Carlinhos Brown, Dandalunda, e falar quantas músicas do Brasil, brasileira, tem palavras africanizadas que foram introduzidas ao português. Você pode falar de África em geografia, você pode falar em história, você pode falar até em matemática. Né? O primeiro matemático não foi Pitágoras, que é uma história, você está entendendo, ocidental, foi Imhotep, foi o primeiro, né, matemático. Então você tem como trazer essas contribuições para cá. Os camaradas, quando iam para a África trazer essa mão de obra escravizada, sequestrada, eles já iam em determinados lugares. Por exemplo, aquela faixa do Benin, né, os negros naquela época, os homens negros daquela época, né, eles já tinham a cultura do ouro. Então o que é que se fazia? Quando, na época do ouro aqui da era do ouro aqui no Brasil, foi fácil. Eles iam lá e já traziam a cultura desses caras que já sabiam trabalhar com ouro. Tá? Eles já sabiam aqueles caras que trabalhavam com a cana-de-açúcar, o terreno do maçapê. Então não foi à toa, não. Eles já iam trazer as pessoas que já tinham suas técnicas. Você está entendendo? E trazer aqui para o Brasil. Então, eu fico muito sentido que essa lei, se ela fosse colocada em prática, Luciel, mais Neto, mais Sheldon, eu tenho certeza que essa questão antirracista, tá, estaria muito mais evoluída. E como é que você abordava a questão da religiosidade?
A questão da religiosidade, eu começava muito com a questão da mitologia. Você está entendendo? Eu falava da mitologia romana e da mitologia grega. E nesse meio aqui, eu botava a mitologia africana. Então, eu pegava Zeus, tá entendendo? Que é um deus grego, e mostrava Oxalá. E assim por diante, eu ia desmembrando, né, a significância desses deuses romanos e gregos com a questão da nossa contribuição africana, que era a religião africana, a mitologia africana. Então, ali você já começa a desmistificar essas ideias que se tem de determinados orixás da forma que eles falam aí, né? Aí vem a questão do cristianismo, que é um papo para mais O tarde. interessante é que você traz aí, rapaz, né, alguns componentes que fazem parte da antropologia do negro aqui no Brasil, fazem parte da historiografia desse negro no Brasil. Quando você cai em um colégio salesiano, um colégio de padre católico, e aí, porra, essa é a nossa sabedoria, essa é a sabedoria do negro brasileiro. E isso é você transformar a capoeira, você fazer a capoeira de luta em dança, tá entendendo? Para que você consiga dar um nó, né? No colonizador, no patrão, né? Você consegue dar um nó no patrão. É o drible, né? O drible. Dá o drible para que você se coloque. Então você pega, como você falou, você pegava a questão da mitologia e fundia, e depois você separava um, separava outro, e com isso você conseguia conscientizar os seus alunos. Porra, isso aí é que é bacana. E eu quero salientar que no Salesiano, desde o início, não teve nenhum obstáculo com religião, com nada. Comigo nunca houve. Até porque até essa questão que você falou dessa transformação, a gente trazia também para o sincretismo. Está entendendo? O sincretismo, né? Determinados orixás naquela época não poderiam ser adorado, não podia ser manifestado. O que é que dentro da senzala, o que é que os camaradas fazem? Eles pegam, vão adorar o São Jorge, mas na realidade está adorando o quê? Ele está adorando Oxóssi. Você está entendendo? Então, essa questão do sincretismo, tem alguns pais de santo que não aceitam, certo? Mas isso tem muito a ver. Se não fosse esse sincretismo, talvez hoje a gente não tivesse essa força que se tem, né, das festas populares, exemplo de Santa Bárbara, de Iemanjá e tudo mais, aqui na nossa terra, entendeu? Nosso Brasil. Voltando agora lá para a Liberdade, para a CL8, que é a sua paixão, que é a sua loucura. Né? Loucura boa, né? Loucura positiva, loucura positiva. Loucura boa. O que é que qual é a sua perspectiva no que diz respeito à CL8? Nós sabemos que o tema da gestão de uma instituição sem fins lucrativos é muito difícil. Não é? Dificilmente você encontra editais abertos, e quando você tem editais que tem uma exigência de esdrúxula, e que você tem que estar alinhado com algumas forças que, de qualquer forma, você não queria estar alinhado, está entendendo? Você não tem uma sensibilidade por parte dos parceiros no que diz respeito do financiamento, da colaboração, essa coisa. Como é que você lida com tudo isso aí, irmão? Luciel, é aquela questão do querer, né? Eu vou contar um pouquinho da história da CL8. A CL8, ela surge, tá, assim, do meu pensamento no que tange a cultura e a educação no bairro da Liberdade. Até hoje, no bairro da Liberdade, você não vê nenhum espaço de cultura e de esporte para as crianças. Não tem. E quando tem, como tem um centro social urbano, ele é loteado pelos políticos. Então, você só tem acesso se você for alinhado a determinado político. Eu cito isso até pela questão do Duque de Caxias. Tá? Já tentei várias vezes fazer uma parceria com o Duque de Caxias, a questão do espaço, e não sei por que a diretora nunca abriu mão de uma instituição, né, com todas essas documentações legalizadas. Aí, contratempo, outras pessoas da comunidade, que são líderes, são chamadas de líderes, têm acesso ao colégio. Então, vamos falar um pouco da CL8. A CL8 ela é criada a partir dessa questão da gente ter um campo que a gente possa alinhar cultura, educação e esporte para a nossa comunidade, principalmente para as crianças e os adolescentes.
né, o nome ACL8. Né? Eu, no início, a gente tinha vários nomes, e a gente vamos botar ACL8, Associação Cultural Linha 8. Por que Linha 8? Logo após a abolição da escravatura, muitos negros, né, que ficaram a léu, né, sem nenhuma função, sem nenhuma profissão, eles saem do Recôncavo e vêm para Salvador. E a Liberdade era uma grande fazenda, tá? Uma grande fazenda. Então eles vieram morar aqui, na Liberdade, fugindo de lá, tá? Inclusive fugindo da fome. Aí vem para cá, porque naquela época a cultura do tabaco, a cultura da cana-de-açúcar, ela quebrou, né? Os olhares eram para o café, né? No grande centro da Parnaíba, São Paulo, Minas Gerais, né? Esse centro de lá. Então o que acontece? Quando eles chegam aqui, o transporte, a mobilidade era feita através de tração animal. Aí vem a industrialização no governo, na época de Dom Pedro II, que em 1888 a família real vem para o Brasil. Vai para o Rio de Janeiro e começa a se estender para a Bahia, certo? Aí Dom Pedro vem aqui na Bahia, Dom Pedro II, com o pensamento de já trazer a energia elétrica para cá e a urbanização. Aí vem os ingleses e traz a energia. Trazendo a energia, tira-se a tração animal e coloca a tração elétrica, que traz os bondes. Como naquela época a maioria das pessoas que estavam aqui, né, espanhóis que vieram da guerra, portugueses que vieram fugidos de guerra, de frio, essa coisa toda, estavam aqui todos, a grande maioria, analfabetos. Qual é a ideia do governo? A ideia do governo é colocar os bairros, né, as localidades na época, por numeração. Ribeira 9, São Caetano 6 e a Liberdade ficou como linha 8. Então, pensando nisso, a gente cria, você está entendendo, uma simbologia de um bonde no trilho, daí a CL8. Né? Eu não posso deixar de destacar aqui que no início, né, nós tivemos participações, ajuda de muitos colegas, né? Se eu for citar todos aqui, né, mas eu posso assim citar alguns, né? O próprio Ninho, né, Ana, Pedrinho, Neto, Sheldo, Zug, Jorge Louro. Então essas pessoas estiveram com a gente desde o início. Tá? Obviamente por questões de pensamentos, alguns saíram, né? Como em qualquer movimento tem essas dissidências. Né? Mas a gente continua. Respondendo a você, Lúcio, é difícil. Né? O terceiro setor, hoje, há muito tempo é visto como uma coisa que o cara vai fazer para ganhar um dinheiro, que o cara vai fazer. Né? Algumas instituições, realmente, né, as pessoas sobrevivem, que não é legal, o novo marco regulatório está dizendo isso, que não é legal, é legítimo, não é nada errado, mas no nosso caso, a gente tem dificuldade muitas, tá? Até hoje. Né? Nós temos dificuldade de patrocínio, de doações. Tá? Tem vezes que os próprios fundadores da instituição e alguns voluntários que nos ajudam a pagar uma água, uma luz, tá entendendo? Um telefone, uma coisa assim, porque os projetos que se tem na Bahia, né, pouquíssimos bancam essa questão dessa estrutura de água, luz, telefone. Então é muito difícil. Tá? Os editais são muito complicados, demorados. Para você ter ideia, nós tivemos agora, por último, um edital, certo? Que fomos vencedores contemplados, que o prazo de vigência desse projeto foi 3 meses. Aí quando a criança começa, né, a gostar, a se familiarizar com aquela oficina, se corta. Então, uma das coisas que eu percebo é a falta de interesse dos poderes públicos. Você está entendendo? Porque olha bem o que acontece. Hoje, na Associação Cultural Linha Hoje, né, o nosso foco são crianças de 6 a 17 anos. Outrora era até 29 anos, mas hoje é de 6 a 17 anos. Esses meninos, 90% vêm de uma vulnerabilidade social terrível, aliado à violência, às brigas de facções. Né? Hoje tivemos diminuto o número de alunos por conta disso. Um menino que mora no Perovaz, ele não pode ir para lá para a associação. Eles saem de lá, Luciel, mais Neto, mais Sheldo, com a farda escondida. Fora isso, essa questão da vulnerabilidade, da violência, a falta de oportunidade. Então, o que é que acontece? Tanto a família,
como essas crianças chegam lá desmotivados, né? Não tem motivação, então a gente tem que fazer um trabalho muito forte. Então, por essas questões, a gente precisa ter um assistente social, né? Precisa ter um psicólogo, você está entendendo? E a gente está nessa carência. Ô, Dedeco, eu só queria fazer aqui, rapaz, uma adendo, uma observação, né, e dizer que a Associação Cultural Linha 8 hoje atende em média de 180 crianças e adolescentes por mês. Mas outrora, como você mesmo falou, nós já ultrapassamos 29, já chegamos até 80, porque nós tivemos pilates, nós tínhamos dança de salão, né? Tínhamos dança de salão, pilates, artesanato, uma série de outros. E também o público, né? Que além de crianças, jovens, Isso. adolescentes, o público adulto e idoso, né? Isso. Então é interessante frisar isso aí. E outra coisa, quando a gente fala de ancestralidade à contemporaneidade, né, até pós-modernidade, se for possível, é, é, a gente tem também que observar essa questão das novas tecnologias. Nós tínhamos lá na CL8, porque eu sempre estou lá, estou frequentando, nós tínhamos uma sala que era uma central de computadores, onde tinha cursos de formação, de manutenção de computador, essa coisa toda, que infelizmente a gente não teve condições de dar continuidade, em virtude dessas dificuldades que foi narrada por você. Mas, por outro lado, lá você também sempre teve a preocupação de trabalhar mais fortemente com a educação. E quando eu estou falando isso, eu estou falando que você sempre teve uma preocupação, vou fazer um curso preparatório para concurso de polícia militar, um curso preparatório para concurso disso, para que nós possamos colocar os nossos em espaço que são nossos, mas que são negados no dia a dia. Eu gostaria que você também falasse sobre isso. Luciel, hoje o foco maior da CL8, né, nas nossas reuniões, isso não é coisa só de Dedeco, não é só coisa de Dermeval, é coisa de um conjunto. Tudo que nós fazemos hoje é via a diretoria, né, das pessoas que são voluntárias também, é o foco na educação. Mas, infelizmente, acontece isso, o desinteresse também da comunidade. Tá? Nós fizemos uma sala dos instrumentos, né, de computação doado pela PF, uma doação que a PF fez. Nós fizemos lá um estúdio, né, com vários computadores, com aquelas raias com os computadores. Né, contratamos um menino que fazia informática na Universidade de Camaçari, monitor. Mesmo assim, o core era muito pequeno. Agora mesmo, né, eu tenho uma colega que chama Tatiana, que trabalhou no Salesiano, eu tenho duas professoras do Salesiano que quer dar curso, né, principalmente agora no final do ano, de reforço de português e matemática. A gente colocou no grupo, só tem 5 pessoas que se candidataram. Entendeu? Então, precisa também... A associação ela não anda sozinha. Tá? Ela precisa da colaboração da comunidade, dos parceiros, tá? Para que a coisa aconteça. Então, a gente não expande mais por 3 motivos, são 3 pilares. A falta de editais, né, que são pouquíssimos aqui na Bahia, você está entendendo? A falta de interesse até da própria comunidade, né, por mais campanha que se faça, por mais redes sociais que você jogue, pouquíssimas pessoas. E o engajamento, está entendendo, dos pais, da família que não se tem. Tá? Se você for lá na Associação Cultural Linha 8, o perfil dos meninos é totalmente diferente das outras crianças. Tá? Porque lá a gente roga pela disciplina, tá? A gente fala muito de outros temas, não é capoeira pela capoeira, não é o boxe pela capoeira. Tem palestra, tem filmes. Após o filme a gente senta para conversar o que eles acharam daquele filme. Tá? Tem palestras sobre intolerância religiosa, sobre violências, né? Todas esses tipos de violência doméstica, psicológica, tudo isso eles têm lá. Agora a gente precisa de apoio, você não anda sozinho. Para fazer um trabalho social precisa de dinheiro. Tá? É isso que a gente pensa em fazer outros tipos de campanhas, tá entendendo? Para que a gente tenha esse fundo e crie sustentabilidade para não ficar a vida toda precisando de editais, precisando de doações, de parceiro, porque não é constante. Tá? Não é constante, a coisa é muito temporal. Tá? Quando a gente joga, algumas pessoas ajudam. E uma coisa que eu sinto que a própria negritude, você está entendendo? Em termos, meio mundo de meninos negros lá, não ajudam. Tá? Não ajudam. Né? A gente precisa ter essa consciência, se a gente não fizer pelos nossos, agora,
Quem vai fazer? Tá? Esses meninos recebem não todos os dias. Todos os dias eles recebem não. Tá entendendo? A própria vida está aí para dizer não a ele. Então, eu acho que é um dos papéis da associação cultural é transformar essas crianças, né, para elas terem mais confiança nelas. Tá? Essa questão do altruísmo é muito importante para amanhã, depois, ele também ajudar outras crianças que vierem atrás. E outra, né, aquilo ali não é meu, aquilo não é de Sheldon, é da comunidade. E a gente precisa renovar o quadro de dirigente da Série 8. É interessante quando você traz aí, você traz algumas coisas que a gente tem que refletir, né? Um é a questão da invisibilidade, da não visibilidade das ações sociais no bairro da Liberdade. Outra é da negatividade da liberdade. Se você pegar hoje, for fazer uma pesquisa, bairro da Liberdade, no Google, se você for pegar 20 matérias, 17 é sobre assassinato, matança, roubo, tal, não tem ações positivas. Tá entendendo? E isso aí é que faz com que, eu vejo, faz com que as pessoas não se predisponham a fazer isso aí. A gente tem que fazer uma mudança mesmo de pensamento, de paradigma, para que essa mudança de pensamento e paradigma venha refletir justamente nessa questão do investimento. E outra coisa que você traz também é essa questão não digo falta de responsabilidade, mas falta de empenho do poder público em dialogar com as comunidades, porque o poder público ele é sempre impositivo, ele não constrói. Ou talvez a gente não tenha a possibilidade de construir, porque nos momentos da nossa participação, ou seja, na LOA, nas audiências públicas, na formação do plano plurianual, a gente não está lá participando para falar das nossas necessidades. Talvez para ele não seja nem interessante saber das nossas necessidades, porque aí ele vem e consegue impor aquilo que eles pensam que estão corretos. E muitas vezes não estão corretos, estão em desacordo com os anseios daquela comunidade. Você não vê também assim dessa forma, não? Vejo sim, vejo e lhe digo mais. Todos esses editais que foram contemplados, as coisas muito rápidas, entendeu? Você não consegue fazer um trabalho decente em 3 meses, como aconteceu agora, o último com a gente, entendeu? Então você vê, eles abrem até a oportunidade do menino se envolver com tráfico de drogas, porque se cada instituição dessa tivesse um apoio mínimo, né? Eu acredito, porque você vê aí, Neto mais Sheldon, nas Olimpíadas, a maioria dos meninos que ganham medalhas, eles saem da terceiro setor, eles saem de ONGs, saem de projetos sociais, entendeu? Esses caras não acordaram para isso. Você prende um menino, naquele momento que ele está lá, ninguém pega ele no tráfico, não. Nós perdemos um menino um ano passado por causa disso, do tráfico. Ele era criado pela avó, ficava lá conosco, de uma hora para outra perdeu o alicerce que era a avó, esse menino se infiltrou, tá entendendo? E foi assassinado, um excelente, já era monitor da gente, porque a gente tem esse trabalho, né? O menino que se destaca a gente coloca como monitor, tá? Como monitor. Robson Conceição trabalhou certo, o campeão olímpico trabalhou na associação, deu aula na associação, você tá entendendo? Então, falta isso, e eu não sei por quê. O governo, tanto federal como estadual, eles lançam os projetos de incentivo que as exigências são absurdas. Você está entendendo? São absurdas. E outra, você tem que estar atento. Você está com a certidão aqui, tem que atualizar, porque sai um projeto, aí não sai assim o uniforme, os vencimentos. Então você tem que estar atento agora mesmo. Aí está correndo atrás do deputado, por causa da utilidade pública estadual, que já venceu, a gente tem que correr atrás. Porque qualquer projeto no Estado, se eu não tiver essa utilidade, a gente está fora. Dameval, aborde também essa questão da inclusão. O trabalho que a CL8 faz faz um sobre a trabalho inclusão. muito importante lá de inclusão. Por sinal, temos alguns autistas. Tem um menino, né, que se diz Davi, com paralisia cerebral, né, que esse menino chegou lá quase não andando. Hoje esse menino anda, né, só não fala porque chegou muito tarde para a gente. Entendeu? A gente tem autista, a gente faz um trabalho muito pegado. Tem uma síndrome de Down, tivemos um aluno de síndrome de Down. Então, essa questão de inclusão. E a outra, lá dentro não tem essa distinção, porque é fulano, ciclano. É todo num conjunto que a gente faz questão que os outros abracem essas crianças, entendeu? Mas, infelizmente, a gente acaba
até ficando o próprio gestor, o próprio idealizador, as próprias pessoas que dão apoio a ficar desmotivados, entendeu? Porque tem momento que o bicho pega, né? A gente paga água, né? Para você ter ideia, você não tem nem isenção, vou dizer nem isenção, pagar uma taxa mínima da Coelba, né, da Embasa, não tem nada, nada que você é tido como uma empresa, né? Você tem que pagar fundo de garantia, pagar ISS, pagar INPS, tudo você tem que pagar, né? Você é uma empresa. Qualquer vacilo que você der ali, você paga. Juro, multa, não sei o quê, é negativado e tudo mais. Fora a questão da fiscalização dos projetos, né? Porque, no fundo, a gente fica pensando, será que esse cara realmente, essa prefeitura, esse estado, são parceiros mesmo? Porque são coisas que a gente fica sem entender. Mas caminhemos. É isso aí. O bom é que a gente dá a nossa contribuição para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. Cada um fazendo sua parte. Isso aí que é interessante. E eu fico contente, né, de conhecer vocês, de conhecer a SL8, de estar sempre que possível colaborando, seja com a presença, seja com o capital, porque eu sei da seriedade e do empenho que aí a diretoria, os técnicos da ACL8 têm em fornecer à comunidade da Liberdade uma formação cidadã. Então, isso eu acho muito legal. Mas, por outro lado, a gente saindo da ACL8, né, a gente já passamos, acho, da metade do nosso podcast, do nosso tempo, Dedé. Eu gostaria que você definisse Dedeco por Dedeco. Rapaz, Dedeco por Dedeco é um cara que me ansioso, né? Nas suas determinações. Eu sou um cara focado nos meus objetivos de fazer. Para você ter ideia, rapaz, essa ideia da CL8, quando eu falei com alguns colegas, é maluquice, não vai para lugar nenhum. E por eu ouvir essas questões, né, eu digo, não, a gente vai conseguir. Né? Foi muita luta, foi difícil, mas com muita dedicação, com muito amor, com muita vontade de realizar a questão, você está entendendo? A gente empolgou muito, né, focou muito e hoje está aí esse resultado. Né? Eu acredito que a gente poderia estar em outro patamar, mas tudo é no seu tempo. Eu acredito agora, com mais tempo que eu vou ter, né, agora aposentado, porque eu me dedicava às coisas, né? E dividia meu tempo com a CL8. E quem realmente tocava a CL8 era Sheldon, né? Assim, a nível de administração, nós temos uma assistente social chamada Manuela, né? Eu queria aqui agradecer aos dois professores que nós temos, o Bel e o mestre Careca, que vem conduzindo com uma excelência o nosso trabalho, né? Esses camaradas nos acompanham há muito tempo e que estão conosco aí, querendo e com certeza transformando vidas. Enriquecedora essa entrevista, né? Esse primeiro podcast. Essa aula que nós tivemos aqui. Super bacana, super legal. E os nossos bate-papos com os nossos futuros convidados tem que ser justamente nessa linha aí, Claro. de descontração, de trazer conhecimento, de trazer a sua experiência, né, de que forma contribui para a construção de um mundo melhor, porque eu acho que essa é uma das premissas da vida, né? Você contribuir para que você construa um mundo melhor, um mundo mais fraterno, né? Onde as mais pessoas, igualitário. onde as pessoas possam lidar no dia a dia com respeito, né? Com harmonia. Então, é isso aí. Principalmente para nós que viemos de bairros periféricos, entendendo? A dificuldade era muito maior. Viemos de escola pública, acessamos a universidade com muito trabalho, tá entendendo? Depois acessamos as nossas carreiras com muito trabalho, criamos os nossos filhos com muito trabalho. Hoje você é avô, eu sou avô, né? É que a gente tem uma facilidade melhor de estar com os netos. Eu, de vez em quando, paro e fico assim olhando para o meu filho e digo, porra, bicho, eu dei desculpas pra caramba, porque na época que você tinha a idade de seus filhos, a gente estava batalhando, tinha que ter 2 empregos, 3 empregos, dar plantão de madrugada e tudo mais, para poder pagar a escola particular, que naquela época tinha uma diferença muito grande
na questão da formação, a escola particular da escola pública. Né? Você não acessou o IFBA, não acessou o Colégio da Polícia Militar, então você tinha que se virar para pagar a mensalidade da escola desses meninos. E aí a gente para, Zé, hoje você tem 3 filhos, né? Eu tenho Camila, João e Danilo. Camila, João e Danilo, né? Aí você para, e tem um neto. Tem um neto, né? Gustavo. Sabe, que joga bola muito, né? Craque. Então você deve parar também e dizer a seus meninos, né? Que eu sei da formação de todos, você deve dizer, ô bicho, eu ralei, mas hoje vocês estão aqui. Porque são funcionários, são pessoas, trabalhadores extremamente respeitados no trabalho, conhecidos, né? O seu segundo, é o segundo, né? O primeiro, Danilo. Danilo. Né? O Danilo é um cara que hoje constrói uma carreira internacional nessa questão de mercado exterior, inteligência artificial, segurança cibernética, essas coisas, está sempre viajando, não está aqui, está fora e tudo mais. Então, para a gente é uma satisfação muito grande. E eu acho que isso tem que servir de exemplo para os nossos, tá entendendo? Porque se não foi nós por nós, fica difícil de ser nós pelos outros. É verdade. Tá entendendo? Essa frase de Emicida casa muito bem com a gente, né? Da gente tá, infelizmente tem uns que não pensam dessa forma, mas no dia que a gente se unir, não tem para ninguém. A gente precisa de união. A propósito, eu gostaria que vocês nos visitassem no Instagram, no YouTube. Coloca lá a CL8 que vocês vão ver o trabalho formidável que a gente faz, né? Quem quiser ajudar também, contribuir, o momento é esse, tá entendendo? Que qualquer ajuda é bem-vinda. Instituições do terceiro setor, a maioria hoje vive de doações, tá? De pessoas, de parcerias que possam dar continuidade, né? O grande lance, eu vou fazer 65 anos de idade, a minha preocupação é parar, né? Espero que futuramente alguém dê prosseguimento, não sei se minha família ou outra pessoa venha dar prosseguimento a esse trabalho, porque vai fazer falta. Tá? Outro dia, um rapaz esteve lá na associação e me disse uma verdade que marcou. Porra, se naquela época tivesse a CL8, eu era outra pessoa. Tá? Isso marcou pra caramba um homem. Tá? O nosso trabalho que foi feito durante a pandemia, muitas cestas básicas foram dadas, bujão de gás. Então, a gente vem fazendo o diferencial no bairro da Liberdade. Tá? E uma área boa, nós temos 200 e poucos metros quadrados dentro da Liberdade. Tá, que hoje é nosso através de um comodato com o governo do Estado. Então, isso é de orgulhar qualquer pessoa, né? Não é à toa. Tá? As nossas brigas, nossos aborrecimentos, né, estão valendo a pena. Só ver um sorriso daqueles moleques lá quando a gente chega, isso não tem dinheiro. Só reforçando, querendo nos visitar, no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, né, Sheldon? Isso. Bota lá a CL8. A CL8 você se consegue. Querendo nos ajudar, é melhor ainda, porque nós temos o Pix, e a chave Pix é o CNPJ da instituição. Exato. Aí você pode nos ajudar, que a gente vai ser sempre agradecido. E querendo nos visitar fisicamente para ver nossa sede e olhar as nossas atividades, nós estamos ali no... Rua General Savagete, número 33, Liberdade. Pronto. Para ficar mais claro, do lado do Duque de Caxias. Não tem? Na antiga Cesta do Povo. Você chegou do lado da Duque de Caxias, na Cesta do Povo, você procura e você vai conseguir falar com o Sheldon, falar com o Dedeco. Talvez um dia eu esteja por lá, mas você vai ter sempre tem alguém para receber. Vai ter sempre alguém para fazer a recepção e mostrar, de fato, o que é a CL8. Pois bem, encerramos essa primeira edição do O1 AIE, né, com a presença de Dermeval, Dedeco, e agradecemos também ao RM Fline, produção audiovisual, que nos deu essa força hoje, né, e vai estar sempre com a gente aqui. Pois bem, eu estou muito feliz, né, de estar aqui falando um pouco. Isso é muito fácil para mim, falar de educação, falar de cultura e falar principalmente da CL8. A CL8 é um projeto, né, que virou um sonho, que foi um sonho, virou um projeto que hoje é uma realidade. Tá? Eu posso amanhã depois ir embora e dizer, rapaz, eu fiz muita coisa boa lá na terra.
E uma das coisas muito boas na Terra foi a CL8, e através da CL8 eu venho ajudando muitas crianças, muitos jovens e muitas famílias. Então agradeço o espaço, tá? Espero outras vezes também vir conversar com vocês, com outros projetos, principalmente ligados à educação, que é meu sonho, tá? E estamos à disposição. Então eu me precipitei, quis encerrar. Eu gostaria de fazer um bate-pronto com você. Pode ser? Vai deixar em Antes do bate-pronto, Sheldon, eu gostaria de pedir a todos, né, que tiverem a oportunidade de nos assistir, que compartilhem com seus grupos, compartilhem com as pessoas, vá no YouTube, nos acompanhe no YouTube, bata no sininho, e isso é super importante para que nós possamos dar sequência, reproduzir essa ideia, da sequência e da continuidade a esse nosso projeto. Independente disso, nós também, no nosso bate-papo, assumimos um compromisso de, a cada bate-papo desse aqui, a gente indicar um livro, um filme, uma peça teatral, uma música, qualquer coisa na área da cultura que venha contribuir para a nossa melhoria enquanto ser humano. Então, hoje, como é o primeiro dia, fui eu pensei e trouxe, eu estou trazendo aqui o livro de Lázaro Ramos, né, Na Minha Pele. É o primeiro dele, que ele já está no segundo, que é Na Nossa Pele, mas é um livro muito bom, com uma linguagem super acessível, né, que você pode ler indo para o trabalho, voltando no metrô, em qualquer lugar você pode ler, que é uma leitura muito boa. E é o início para que você crie, então, você comece a trabalhar o letramento antirracista. Então, essa é a indicação do podcast aqui. Prontos, Montalvão? Pronto. Vamos nessa. Dermeval, uma cor. Azul. Orixá. Oxóssi. Um amor. Um amor, Seu Dori. Seu Dori. Seu Dori, para quem não sabe, é o pai de Dedeco. Me emociona também, porque era aquele senhor que nos ouvia, nos convidava, que nos levava. No dia do aniversário dele, 2 de julho, a gente estava lá, né? Então, é referência. Um ser agregador. Ele e Dona Irene eram assim. E bom frisar também que nessas festas ele sempre foi um fino da farinha. Com certeza. Um time. Um time? Bahia. Tem outra? Aproveitando, eu gostaria de convidar as empresas do bairro da Liberdade para ser nosso parceiro nessa caminhada, né? Imagine para o seu comércio, né, as pessoas ficarem sabendo que você está ajudando a instituição que lida com crianças, com adolescentes, entendeu? É super importante essa questão para a sua própria empresa, tá? Nos ajude, as crianças vão gostar e a gente também. Um grande abraço. Gente, muito obrigado. Estamos aqui. Nós teremos o próximo programa. Não sabemos ainda quem será no nosso convidado. Ou convidada. Mas nós já estamos na ponta da agulha, já com a pessoa acertada para estar aqui conosco, batendo esse papo, né? Com esse objetivo, que, como já falou anteriormente, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais bacana para todo mundo. Um beijo no coração de todos vocês e que estejamos juntos na próxima semana. Assim sendo, finalizamos a primeira edição do O1 Aie, Voz do Mundo.